novidade, podem aguardar, vai dar muita matéria de imprensa. O Trump ele tem colocado público todos esses documentos de violação, porque é uma punição muito severa. O motivo da sanção é a violação da lei Magnitsky, o que a gente chama de pena de morte financeira. Vocês viram a matéria do Alexandre de Moraes vendendo os ativos dele que ele tem na BTG, que são ativos que são investidos nos Estados Unidos, se desfazendo do seu patrimônio? Ninguém vai querer se meter com um cara que está tomando a sanção dos Estados Unidos, concorda comigo? Vou te falar, não tá passando nem Wi-Fi. Ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é proibida de entrar nos Estados Unidos. É isso mesmo. Em decisão anunciada nesta sexta-feira, o governo dos Estados Unidos proibiu a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, de entrar em território norte-americano. A medida foi motivada pelo que Washington chamou de envolvimento em corrupção significativa. O comunicado publicado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, informa que a decisão também atinge o ex-ministro do Planejamento da Argentina, Júlio Miguel de Vido. Rubio acrescentou que Cristina e Vido abusaram de suas posições ao orquestrar e se beneficiar financeiramente de vários esquemas de suborno envolvendo contratos de obras públicas, resultando em milhões de dólares roubados do governo argentino. O secretário acrescentou que eles minaram a confiança do povo argentino e dos investidores no futuro da Argentina. Ainda de acordo com o comunicado, familiares imediatos de Cristina e do ex-ministro também estão inelegíveis para a entrada nos Estados Unidos. Depois que explodiu a notícia, muitos têm se perguntado se o Brasil será o próximo alvo de sanções. Em live nesta sexta-feira, o deputado Eduardo Bolsonaro atualizou as situações de ministros que, segundo ele, vão receber sanções do presidente norte-americano. Eu acredito que eu não vou voltar tão cedo para casa, por isso que na CNN eu respondi que sim, se for necessário, depois de 4 meses de licença, sair do cargo, isso aí vai ser feito, tá? Vamos ver se a gente consegue, em 4 meses, ter algumas boas novidades, mas é complicado, porque é tudo um processo, né? Nada ocorre do dia para a noite, o Moraes ainda tem que tomar as sanções, tem que ver as cenas dos próximos capítulos, tá? Eu acho que a gente está muito próximo disso. A questão toda não está envolvendo uma vingança contra Alexandre de Moraes, tá? Por mais que esse seja um sentimento legítimo, porque o Alexandre de Moraes ele é cruel, e contra pessoas cruéis, normalmente você não tem um bom sentimento, até porque ele não busca perdão, ele não sinaliza nada para acalmar a situação, muito pelo contrário, ele está sempre dobrando a aposta. No entanto, tem que ressaltar que para essas sanções ocorrerem, né, para essa força mais forte vir, para brecar o ímpeto do Alexandre de Moraes, são necessários alguns argumentos fáticos que violem, né, frontalmente o interesse norte-americano. Então, disso tudo, nós já temos um arcabouço bem grande. Né, nós temos a prisão do Jason Miller em 2021, né, a detenção dele durante 4 horas no aeroporto de Brasília em 2021, quando ele fez CPEC, um cidadão americano. Nós temos a briga com o Elon Musk, que gerou o Twitter Files Brasil, tá? O Alexandre de Moraes mandando ordem de censura para o X e obrigando o X a não comunicar aos usuários que essa ordem estava vindo dele, Alexandre de Moraes. Fato novo agora, tá? Depois do X, outras plataformas, se já não entregaram, também vão entregar relatórios semelhantes para o Congresso norte-americano ou para a Casa Branca, tá? Então, novidade, podem aguardar. Quando isso acontecer, vai ser um novo Twitter Files Brasil, vai dar muita matéria de imprensa. O Trump ele tem colocado público todos esses documentos de violação, porque normalmente o violador, o abusador do poder, ele tem interesse que esse documento fique sigiloso. Então, do outro lado, representando o interesse público, o Trump tem soltado muitos desses documentos, inclusive até do passado, né? O mais famoso deles são os documentos secretos confidenciais acerca do assassinato do ex-presidente americano John F. Kennedy, lá nos anos 60, né? Mostrando participação da CIA, né? Inclusive documentos que dizem respeito direto àquele momento lá da história brasileira, né? Mostrando que, na verdade, 64 foi uma contra-revolução, não foi um golpe. Então, isso tudo posto,
os Estados Unidos ele também tem mecanismos para que não seja apenas uma punição pontual contra aquela pessoa, aquela autoridade abusadora, mas para que, de fato, aquele abuso, aquela violação, aquela censura, aquele, o ferimento do direito humano, para que ele cesse. Porque de nada adianta se você sancionar o Alexandre de Moraes e continuar com a censura, continuar com as violações de direitos humanos. Então é por isso que o Capelli, né, jornalista aí do Metrópolis, ele trouxe essa informação precisa de que ocorre sim, né, está na esfera de atuação, e isso dá para dizer, porque isso aí não é estratégia que eu estou abrindo e dando munição ao meu inimigo, porque eu sei que tem gente da imprensa, tem gente da PF que está assistindo a gente, tem gente de ONG que depois fica vir atrás de gente nossa aqui nos Estados Unidos, né? Alô você, pode continuar, não irão te responder. E então existe essa possibilidade real de que seja feita uma sanção ao Alexandre de Moraes, isso é condição sine qua non, não há negociação com relação a essa parte, tá? Já foi feito muita coisa, comprou briga também, estava listando aqui, né? Comprou briga com a Truth Social, que é a empresa do Trump, comprou briga com o Rumble, quis prender, né? Mandou ordem de prisão para a cidadã americana que estava tweetando a partir do território americano. Então são várias violações que ocorreram. Vocês imaginem só, você está no Brasil, aí vem o governo da Argentina querendo punir você, brasileiro, porque você estava tweetando a partir do Brasil contra o ministro da Suprema Corte da Argentina. Não faz nenhum sentido disso, né? Aliás, se viesse da Argentina, como o presidente Milei, ia ser uma gritaria, com certeza. Mas aí aqui no Brasil, né, como por exemplo eu respondi algumas perguntas na CNN, né, o repórter estava falando, não, mas onde é que está a soberania brasileira? Eu falei, meu amigo, soberania brasileira, tem gente morrendo na cadeia, tem um Clesão, tem gente sendo condenado aí a 14, 15, 16 anos, a gente está vendo agora, Débora Rodrigues dos Santos, 14 anos de cadeia por escrever de batom numa estátua, né? Mãe de família, cabeleireira, pessoa humilde. Isso daí é uma crueldade sem tamanho. Então, a sanção Alexandre de Moraes é condição sine qua non e outras autoridades vão para uma geladeira, né? Aí elas ficam ali sob análise, 120 dias sob análise dentro do State Department, que é equiparando, né, a nossa chancelaria aqui, o nosso Ministério de Relações Exteriores, onde inclusive trabalhava o Mike Pence, e ali dentro fica em análise. Porque, a depender dos fatos, se mais alguém pega a bandeira da censura do Alexandre de Moraes e coloca adiante, se mais alguém pega essas violações e leva adiante, também toma a mesma sanção. E se tem alguma coisa, uma coisa, né, que as autoridades brasileiras não desejam, é tomar esse tipo de punição, porque é uma punição muito severa. No protocolo, né, de você sair dela, ele é totalmente subjetivo, não existe um passo a passo. Mas, se você quiser retirar as sanções, você tem que primeiro parar as violações de direitos humanos, depois entrar com recursos junto às autoridades brasileiras. E só para que vocês entendam, o motivo da sanção é a violação da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky é a lei que fala dos direitos humanos, que preserva os direitos humanos e que prevê os mecanismos de resposta aos violadores. Beleza? Lei Magnitsky, né? Nome lá do advogado russo que morreu lá na Rússia, vítima desse tipo de abuso, né? Um crime contra os direitos humanos. Só que quem executa isso é o Tesouro Nacional. E aí o Tesouro Nacional, lá dentro do Tesouro Nacional norte-americano, leva-se o nome de sanções OFAC, né? É Office of Foreign Affairs Control, alguma coisa assim. Office of Financial, alguma coisa de control, alguma coisa desse sentido, né? Mas é as sanções do escritório financeiro de relações exteriores, né, de controle para esse tipo de coisa. E aí ali dentro ocorre o que a gente chama de pena de morte financeira. É o apelido que é dado a esse tipo de sanção. Porque a pessoa não consegue abrir uma conta bancária, porque todos os bancos que fazem transações internacionais, que certamente, né, não preciso nem consultar, mas certamente é o caso de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, HSBC, mais o que? Bradesco, Itaú, todos esses bancos, eles fazem transações internacionais, né? Então eles utilizam código SWIFT, eles utilizam supercomputadores que estão nos Estados Unidos, logo eles seguem os parâmetros norte-americanos. Então se os Estados Unidos têm uma lista lá e diz, esse cara é sancionado, pode ter certeza que esse banco não vai querer fazer qualquer tipo de transação com essa pessoa, inclusive abrir contas.
Então vai ser um problema muito grande para Alexandre de Moraes ter um cartão Visa, um cartão Mastercard, né, ou qualquer coisa desse tipo. E quem contrata, quem faz negócios, quem se relaciona com a pessoa sancionada, recebe o mesmo tipo de sanção. Então daí você já vai vendo, né, que a coisa ela é muito séria. É por isso que eu tenho falado, pessoal, está indo muito além do visto. Porque no começo deu-se uma ênfase muito grande à questão do visto norte-americano, que é o projeto de lei que está tramitando no Congresso, que é o No Censor on Our Shores Act, né? É sem censores na nossa costa, sem censores no nosso território. Foi aprovado na CCJ, né? Foi reapresentado esse ano, bem da verdade. O deputado Darrell Issa, que é lá da área lá da Ana Paula Henkel, né? Ele é lá de San Diego, da Califórnia. O Darrell Issa é o autor do projeto, depois entrou em coautoria Maria Elvira Salazar. E eles aprovaram, né, logo antes do Carnaval, na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente Jim Jordan, que é muito conectado ao Trump, botou o projeto em votação e ele foi aprovado, inclusive com votos de alguns parlamentares da esquerda, tá? Verdade seja dita. Então isso mostra que a tramitação desse projeto, dificilmente esse projeto será negado, tá? É muito provável que ele seja, é muito provável que esse projeto de lei que ele seja aprovado, inclusive. Então agora a gente está precisando pautar ele no plenário da Câmara, né? O Mike Johnson, presidente da Câmara, tem que colocar ele em votação e depois mandar ele para o Senado. No Senado também tem a maioria republicana, dá para correr atrás, né? Isso daí é muito trabalho, tá, gente? É por isso que a gente fica ainda no Congresso, para provocar, para dar prioridade, para apresentar projeto, para pautar em comissão. Então, isso daí é o nosso trabalho aqui de formiguinha, de porta em porta, para conversar com parlamentares, né? Para você pedir apoio nessas relações com o Brasil, para levar principalmente o que está acontecendo no Brasil. E graças a Deus a receptividade tem sido muito positiva. Isso daí é o que a gente chama de diplomacia legislativa. É a interação internacional dos membros do poder legislativo, né, dos congressistas, de lado a lado, de país a país. Lembro quando eu fui presidente da CREDEM, a gente fez um memorando criando um canal de comunicação direto, por exemplo, com o Knesset, que é o Congresso de Israel. Então você consegue fazer uma troca de informações mais rápida, né? Enfim, dá para você fazer vários outros mecanismos com base nessa diplomacia legislativa, que muita gente acha que é perfumaria, né? Mas quando tem a oportunidade, né, desse trabalho mais concreto, certamente ele também é feito. Banco do Brasil, Caixa Econômica são bancos 100% brasileiros. Será que esses bancos se negariam a uma ordem do ministro da STF para abrir e movimentar uma conta de um de seus membros? Antônio, se o STF obrigar, tudo bem. Só que aí o Banco do Brasil vai estar correndo um sério risco de ser sancionado, tá? E aí a gente vai ver como é que vai ficar essa situação. É porque é o seguinte, vai aumentando muito o custo de você manter um Alexandre de Moraes, né? Você já não pode se relacionar com ele. Você imagina só, você não tem receio de falar na internet? Você não tem receio, às vezes, de fazer um comentário em grupo de WhatsApp e isso ser considerado um ato antidemocrático, você cair no inquérito, etc.? Pode ter certeza que muita gente tem, né? Numa pesquisa recente, não sei exatamente qual instituto, Paulo Figueiredo fala muito, mais de 60% dos brasileiros falaram que tem receio, né, daquilo que postam na rede social, que pode dar margem a algum tipo de investigação, que podem ser perseguidos. Mais de 60% dos brasileiros, tá? Então daí você já tira a temperatura de que, do outro lado, ninguém vai querer se meter com um cara que está tomando a sanção dos Estados Unidos, concorda comigo? Concorda comigo que vai ser um problemão? Às vezes você está aí, né, preocupado que está devendo, que está com o nome no Serasa, etc. Muito pior será a situação do Alexandre de Moraes, né? Ele não vai nem ter um cartãozinho Visa, um cartãozinho Master no nome dele para ele poder usar. Aí, ó, estou contigo, votei e voto novamente. Ou FAC, a sigla Office of Foreign Assets. Obrigado, André, estava esquecendo. Assets Control. Então, que significa Escritório de Controle de Ativos Financeiros, André Sartori. Então, esse contexto todo ocorrendo, foi dado muita ênfase nesse projeto de lei do No Censorship, No Censors on Our Shore Act, porque esse foi o gancho que os parlamentares do PT falaram para dizer que eu estava trabalhando contra o Brasil. Inclusive, é muito comum nas matérias de jornal do pessoal da esquerda, os jornais de esquerda, né, esses 247 da vida, Revista Fórum, Carta Capital, eles falaram que eu estou trabalhando por sanções contra o Brasil. Mentira. Isso sim é uma desinformação.
Eu não trabalho por sanções contra o Brasil. Em que pese eu achar que isso virá naturalmente por conta das pataquadas do Lula. E, quer dizer, já aumentou a tarifa do aço, deve vir tarifa aí também para o etanol brasileiro, porque ele está tentando readequar, né, balancear de novo essa balança de impostos que um produto americano que entra no Brasil paga cerca de 80% de tarifa, e o produto brasileiro que vai para lá, né, em média, não chega nem a 10% de tarifa a ser paga. Então o Trump está querendo equilibrar essa balança. O vento que sopra lá, sopra cá. É só isso que o Trump está fazendo. Mas devido à falta de habilidade e demasiado ódio no coração, né, nessa política anti-americana do Lula, é provável que sigam essas tarifas aumentando contra o Brasil, né, e quem sabe até outras sanções. Porque eu vou lembrar, o Brasil recebeu navios já sancionados pelos Estados Unidos, né, navios de guerra do Irã, acusados de servirem a grupos terroristas. O Irã é todo, né, todo misturado, o governo dos ayatolás lá, com diversos grupos terroristas. Então, não se assustem se sanções realmente vierem contra o Brasil. E não vai ser culpa do Eduardo Bolsonaro, não, tá? Vai ser culpa do Lula. As sanções que eu busco são pontuais contra um grupo de pessoas. Vou falar aqui, não é só Alexandre de Moraes, não, mas contra um grupo seleto de pessoas que há muito está abusando, né, dos seus poderes, há muito está violando os direitos humanos, há muito está censurando, há muito está interferindo na jurisdição norte-americana. Então, esses daí eu já dou quase como certo, né, praticamente certo, que vão ser sancionados. A pergunta não é se, mas sim quando. Então, o pessoal do PT fez aquela narrativa toda, e o curioso, entre aspas, é que quando eles, na quinta-feira, que foi dia 27, eles mandaram a representação ao PGR e o Alexandre de Moraes avocou para si o caso do meu passaporte. Ele tentou traçar uma conexão num dos pedidos, né, do deputado Rogério Correia. Num dos pedidos ele dá a deixa para Alexandre de Moraes puxar para ele, né, naquele joguinho combinado deles, dizendo que pode ter relação com os atos golpistas, 8 de janeiro, etc, blá, 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 blá. Aí o Alexandre de Moraes pegou isso, mandou para o PGR, e o erro que eles cometeram, deram 5 dias ao PGR, porque provavelmente pensaram que eu estaria no Brasil. Eu tinha acabado de retornar de uma viagem dos Estados Unidos, que é aquela viagem do CIPEC, né, que o Trump me citou, mandou um abraço para o meu pai, falou grande homem, grande família, deu aquele apoio bacana. Então isso daí foi no sábado. Terça-feira eu cheguei no Brasil. Terça e quarta em Brasília. E aí, quinta-feira eu viajei de volta para os Estados Unidos. Mas na intenção, né, de passar um tempo com a minha senhora, obviamente, tendo algum compromisso, a gente ia aproveitar para fazer agendas, mas no meio disso tudo veio essa questão toda do passaporte. E aí o Gonê não respondeu, vocês lembram? Passaram os 5 dias, a imprensa perguntou para o PGR Gonê o que aconteceu, por que ele não vai responder dentro do prazo, etc. Ele falou, tem uma fila de coisa aqui para fazer, isso não é minha prioridade, está aqui na fila, em algum momento eu despacho e decido sobre o passaporte do Eduardo. E eu aqui nos Estados Unidos só esperando. Aí estendi, né, a minha estadia, estava com voo para retornar para o Brasil depois do Carnaval, estendi o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, nada dele responder, e aí realmente fui conversando com a minha família e chegamos na decisão de ficar aqui, de não retornar. Por quê? Porque se eu retorno, gente, estava muito na cara que o Alexandre de Moraes ia pegar meu passaporte. Tanto lá que o Debi Lloyd do PT, né, também conhecidos como Lindbergh Farias, que é o líder do PT, e o Rogério Correia, que é o outro que saiu no tapa já logo no dia da diplomação dele, tão baixo nível que é, eles falaram, se o Eduardo Bolsonaro voltasse para o Brasil, o Alexandre de Moraes de fato ia pegar o passaporte dele. Eles falaram isso depois que eu anunciei que eu estaria exilado. E quando eu anunciei que eu estaria exilado, 2 horas depois, o PGR Gonê despacha, botando a opinião dele contra a apreensão do meu passaporte. E no mesmo dia, horas depois, o Alexandre de Moraes arquiva a investigação, dizendo que não tem nada de legal, né, na atividade que eu estava fazendo aqui nos Estados Unidos. Isso aí é por quê? É para tentar descredibilizar, é para tentar tirar meu argumento de que eu poderia realmente ser um exilado, de que haveria razão nesse exílio. Eles tentaram me descredibilizar. Além do que, tentaram também mostrar que eles não estão nem aí para a lei, que eles decidem quando eles querem, ao gosto, à conveniência política de cada um deles. Gonê jogando juntinho com Alexandre de Moraes. Inclusive, Gonê está vendendo a alma ao diabo. Né? Setembro vem a oportunidade dele renovar a sua estadia ali na PGR, então ele está fazendo tudo que interessa ao Lula, né? Mas não vai valer a pena. Entre criminosos não existe honra. Gonê,
Se for preciso, se tiver um cara melhor articulado politicamente que você, um cara que lamba mais as botas do Lula e o Alexandre de Moraes do que você, eles vão te descartar igual ou pior do que papel higiênico. O Stalin matava os caras que estavam do lado dele. O Stalin é a inspiração dessa rapaziada aí, não tem valor, né? O pessoal fala muito que o Gonê é um cara católico. Não tá parecendo muito, não. Quero ver como é que ele vai contar o seu ano de trabalho na festa de final de ano, né, no Natal, junto com a sua família. Então, isso tudo feito, estava na cara que eles iam pegar meu passaporte, e pegando meu passaporte, gente, eles iam me anular nos Estados Unidos. Eu vou falar para vocês, por que é importante eu estar aqui? Porque a única esperança que nós temos de resgatar a democracia brasileira, de termos liberdade, de termos a oposição participando da eleição do ano que vem, e aí eu estou falando de senadores, deputados, não só de presidente, a única chance é da pressão vinda aqui de fora. Se não fosse importante, eles iam estar soltando essas matérias ainda aí, falando que estão fazendo piada, dando risada. Ai, Eduardo Bolsonaro vai à posse do Trump e ministros da STF fazem piada sobre a possibilidade de perder visto. Aí depois, quando vê o projeto de lei sendo aprovado na Comissão de Justiça, todo mundo falando que é certo, que vai virar lei esse projeto, aí começa a tremedeira, né? Começa a tremedeira. Afinal de contas, sabe onde é que o delegado federal Fábio Chor passou as últimas férias dele? Visitando o Mickey. Sabe onde é que estuda a filha do ministro Barroso? Nos Estados Unidos. Sabe onde é que ele tem uma casa, um apartamento? Em Key Biscayne, né? Informação do Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos. Vocês viram a matéria do Alexandre de Moraes vendendo os ativos dele que ele tem na BTG, que são ativos que são investidos nos Estados Unidos, se desfazendo do seu patrimônio? Inclusive, né, o Elon Musk perguntou, quando ele trocou uma bola ali com o senador de Utah, o Mike Lee, o Elon Musk pergunta, ué, o Alexandre de Moraes ele tem patrimônio aqui nos Estados Unidos? Alguém sabe de alguma coisa e tal, tal, tal? Vou te falar, não tá passando nem Wi-Fi. Isso daí é legal demais. Por quê? Porque ele pode fazer o que ele quiser. Ele vai fazer maldade. Eu sei que ele vai fazer maldade. Ele vai mandar a PF na casa de pessoas que ele acha que eu considero. Eles já reviraram de cabeça para baixo, que eu sei, né? Falo até, inclusive, com o uso do COAF, a minha vida financeira, não encontraram nada. É por isso que quando o Alexandre de Moraes fala, né, tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, eles têm que inventar alguma coisa. Vamos por aqui, ó. Vamos pelo Ladrete Diário. Tem uma foto do Eduardo segurando a bandeira do Ladrete Diário. O dono criticou a eleição de 2022, então vamos por aqui para botar o Eduardo Bolsonaro na cadeia numa trama internacional antidemocrática. Eles fazem isso porque não tem R$ 1 roubado do seu dinheiro. E aí não adianta ficar fazendo matéria. Ai, Eduardo Bolsonaro, quem está pagando a passagem dele? Quem está não sei o quê? Meus amigos, um dia de Lula no exterior custa mais de R$ 1 milhão. E não entra no cômputo o combustível da aeronave. Que senão aí vai para a estratosfera mesmo. A Janja tem gabinete para ela. Tem equipe, tem staff. A Michelle fazia trabalho voluntário. Qual é o trabalho voluntário da Janja? Qual é a causa dela? Vocês lembram das doenças raras? Vocês lembram da primeira-dama recebendo as pessoas, né, no Palácio da Alvorada, abrindo as portas do Natal e em outros eventos com a comunidade surda? A gente vai lá na Zenha lá comprar gravata de R$ 5.000 para dar para o Lula. Que diferença, né? Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.